Se alguém perguntou por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. Episódio 2, hoje nós vamos falar de Glic Detecta. Você sabia que mais da metade das pessoas com diabetes nem sabem que tem a condição? Só vão descobrir a condição, provavelmente, no momento que ela encontra uma complicação do diabetes. Por isso a gente criou o Glic Detecta e eu tô aqui com o time que toca o Glic Detecta. Quem é a Dani na fila do SUS? Me conta, Daniela. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela, sou enfermeira e educadora em diabetes aqui da Glic. Bia, apresente-se. Oi, gente, tudo bem? Sou Beatriz, pode me chamar de Bia, de Bea. Também sou enfermeira aqui da Glic e educadora em diabetes. Mari Montini. É só Mari que eu te chamo? Te chamo de Mari, né? Só de Mari, né? Tá bom. Pelo amor de Deus. Eu sou a Mari, sou gerente de marketing e relacionamento e sou responsável pelo projeto Glic Detecta. Pô, que legal. E o que é Glic Detecta? O Glic Detecta, na verdade, a gente fez uma ação no Novembro Azul, ano passado, em conjunto com a AFIA. E nessa ação a gente fez testes de hemoglobina glicada e testes de glicemia para público em geral, que passava pela rua, foi aqui no prédio mesmo. Fizemos até numa comunidade que fica na Zona Norte. E a gente viu que o projeto deu certo. A gente viu que a população é carente disso. Nesse primeiro evento que a gente fez, que foi na Zona Norte, muitas pessoas falaram que nunca tiveram isso no SUS, né? Eles passam lá 2, 3 anos, tinham diabetes e não tinha nunca feito um teste de glicemia. A gente teve até uma criança onde a taxa de hemoglobina deu bem alta e a criança estava lá com a mãe, sem querer foi fazer o teste. A gente falou, não, então por que não montar um projeto que leve isso para outras comunidades? E foi por isso que a gente montou esse projeto, que começou em março desse ano. A gente já fez 4 edições, que fizemos em Jordanópolis, Jabaquara, fizemos em Santo Amaro e a gente fez também em outra unidade AFA que fica em BH. E aí vem dando um resultado bem efetivo para a gente consegue atender uma população que não tem acesso, e aí cada vez mais a gente pretende ampliar isso daí. Mari, você comentou de hemoglobina glicada. A gente está falando de um projeto itinerante que está por aí fazendo medições. Que tipo de medições a gente faz? Porque hemoglobina glicada normalmente é um exame laboratorial e vocês estão fazendo hemoglobina glicada por aí? Como assim? Pois é. Então, a gente faz alguns testes, né, de glicemia, que é a glicemia de ponta de dedo, então a capilar, que mostra o valor da glicemia da pessoa naquele momento. E aí, para complementar, a gente faz também hemoglobina glicada, que é um exame muito legal, que no SUS, né, é feito laboratorial, mas a gente tem uma tecnologia, então, que o resultado sai em 6 minutos. E aí, nesse teste, mostra o valor da hemoglobina nos últimos 3 meses. Que legal. E acho que falamos de hemoglobina glicada, aí vocês estão me comentando. Que outros exames a gente faz em Glic Detecta? É glicemia, hemoglobina glicada? Pressão arterial também. Acho que normalmente são esses 3, né? A gente já chegou a fazer também medição de peso para verificar o IMC também. Legal. E aí, quais são os parâmetros? Que a gente, por exemplo, mediu uma glicemia, todo mundo faz glicemia, todo mundo faz hemoglobina glicada, como é que a gente faz o segmento ali de todo mundo? Bem, a gente divide. Primeiro é o teste de glicemia, Eita, esqueci o nome. Ponta de dedo, né? De ponta de dedo. Primeiro é o teste de ponta de dedo. Aí a gente pergunta se a pessoa está em jejum ou se não. Se a pessoa estiver em jejum e o valor deu abaixo de 100, ela está dentro do padrão de normalidade. Se estiver acima de 100 em jejum, a gente já manda para fazer a hemoglobina glicada. Aí, se a pessoa ela não está em jejum e der 140, acima de 140, a gente também manda para fazer a hemoglobina glicada. Aí, se a hemoglobina glicada ela deu acima de 5,7, a gente dá um encaminhamento para essa pessoa, para ela levar a equipe de saúde dela, para ela poder fazer outros exames, para ver o porquê deu essa alteração. Porque a gente não dá diagnóstico. A gente fala que está alterado, que pode ser, mas a gente encaminha para a equipe de saúde. Que legal. E pressão arterial? O que a gente faz também quando mede pressão arterial? Quais são os parâmetros? Daí eu também queria que o pessoal lá em casa descobrisse, medir acima de 140 devo ter uma atenção. Fiz hemoglobina glicada acima de 5,7, é isso? 5,7. 5,7, atenção. E pressão arterial? Quando que eu medi a pressão arterial aqui em casa ou fui no Glic Detecta medir, quando que eu preciso prestar atenção e ver? No caso da pressão arterial, a gente tem alguns parâmetros, como
bom e ideal, aí tem a pré e tem já a hipertensão arterial. No caso do bom e do ideal, é de 129 abaixo. No caso, temos duas pressões, a sístole e a diástole. A sístole é a maior e a diástole é a menor. Então, se a sístole, que é a maior, der abaixo de 129, ela tá ok. Tá. E na diástole, se ela der abaixo de 85, 89? Abaixo de 89, ela está ok. Então, 12 por 8, tô bem. 12 por 8 tá ok. E aí? Muito bom. 12 por 8 é isso, né? Me ajuda a entender Isso, 12 porque por a 8, gente fala- porque 120 por 89 é 12 por 8. Isso ou quase, mesmo. ou 129 é quase um 13 por 9. É porque quando você mede geralmente no aparelho, ele vai aparecer o número 120 por 60, só que é a mesma coisa que 12 por 6. 12 por 6. Tá bom. É basicamente a mesma coisa. Acaba sendo uma abreviação, né? Isso. Agora, quando a pessoa ela tá com pré-diabetes, esse valor vai ser 130 até 149. Que já é Pré-hipertensão, né? Pré-hipertensão, desculpa. Pré-hipertensão. Aí a CIS vai ser de 130 até 149 e a diástole vai ser de 90 até... De 90 até... Pra cima. de 90 pra cima. Sempre acima de 90. Agora, no caso da hipertensão arterial 1 e 2, ela vai ser sempre acima de 140. A gente fala que a hipertensão 1 e 2 é 140 até 160, que é o valor de hipertensão arterial, e a sístole é a maior. E a diástole também a gente fala que é acima de 90, sempre alterado. E no caso, quando a gente fala que é uma hipertensão que essa pessoa ela já precisa ir ao médico, porque esse valor está muito alto, é todo o valor acima de 160. Entendi. 180, 160? 180, desculpa, 180. Aí, nesse caso, essa pessoa ela precisa ir porque já é uma crise hipertensiva. Ela precisa verificar e tentar diminuir essa pressão o mais rápido possível. Aí então, estamos num Glic Detecta, fiz ali a pressão arterial. Deu acima de 18 por qualquer... 18 por 9, por exemplo. Isso. Hospital. Então, ali nesse momento, a gente vai pedir, vai sugerir para essa pessoa ser encaminhada pro hospital. Que legal, entendi. E Bia, Dani, Mari, me ajuda. O que os pacientes perguntam para vocês? Qual que é o dia a dia ali? Sentei na frente da Bia, estiquei minha mão. O que eu te pergunto? Eles perguntam mais sobre os valores. Perguntam Sim. se esse valor que mediu é um valor bom? Eu tenho diabetes? Eu não tenho? Ou senão eles perguntam pra gente, eu tô sentindo isso, isso e isso. É por conta do diabetes? Eu tenho diabetes? É mais sobre a condição em si e os valores mesmo. E é muito legal porque a gente tem muita oportunidade, então, de falar ali sobre educação. Porque muitas pessoas, até que têm diabetes, não sabem o valor. Então, a gente faz ali o exame, tem o resultado, a gente informa pra pessoa. E a pessoa, mesmo tendo diabetes, fala, tá, mas e aí? Então, aí entra toda a parte educacional também, que a gente aproveita. Eu acho essa parte muito importante, porque, por exemplo, teve uma pessoa que a gente encontrou, estava alta, a glicada deu alta, ela falou, mas não come açúcar. Então, eles associam muito a diabetes ao açúcar. Como assim deu alta se eu não como açúcar? Então, acho que a nossa parte educacional ali também é muito importante. Sim. Quais são as principais orientações que a gente dá? Alguém que acabou de diagnosticar ou acabou de ver um número que chamou a atenção. Quais são as primeiras orientações aí do time de enfermagem, do time de educação da Glic? As primeiras orientações que a gente faz. Pensando assim, então, no Glic Detecta, tá? Então, a gente teve alteração da glicemia, também teve alteração da hemoglobina glicada, e aquela pessoa, a gente vai perguntar, tem sintomas? Tem histórico familiar? Vamos tentar ali entender quais são os fatores de risco daquela pessoa, e como a Dani falou, né, como a gente ali não dá diagnóstico, a gente vai entregar o encaminhamento para a pessoa e orientar ela para que ela marque uma consulta com a médica, leve aquele encaminhamento, porque é legal, porque ela vai ter todas as informações dela, vai estar o valor da glicemia, o valor da hemoglobina glicada, que também já vai ajudar, né, o médico ali a ter uma noção do que está acontecendo com aquela pessoa. Entendi. E aí, o que a gente está imaginando de passos? Para onde o Glic Detecta vai, Mari? O Glic Detecta vai voar. Por quê? Assim, a nossa intenção é que, como você falou no começo, a gente tem 16 milhões de pessoas que têm diabetes e metade nem sabe que tem diabetes. Então, como cada vez mais a gente quer estar perto dessa comunidade. Por que comunidade, né? Eu acho que é uma pergunta. Por que a gente pensou nesse público? Porque é um público muito carente de saúde, no geral, né? Por exemplo, essas pessoas mesmo relataram pra gente que nunca fez um teste de glicemia. Então, acho que
isso é importante, a gente levar esse teste para eles. E aí, uma dessas instituições que nós vamos fazer, eles têm médico lá, mas eles não têm os aparelhos, né? Eles não têm o glicosímetro, eles não têm a fita, eles dependem de doações. Então, eles falam, se a gente tem uma quantidade, quando a gente vê que a pessoa é propensa, a gente até faz o teste aqui. E eles tentam marcar no SUS, e o SUS demora 6 meses, né? Relataram pra gente, tô 6 meses esperando por um exame de hemoglobina glicada. Então, os próximos passos é atingir essas pessoas, tentar levar, quando eles foram na primeira consulta com o médico do SUS, já o resultado de uma glicada para facilitar o processo. E quando eles voltarem, pelo menos uma medicação ali, eles já estarem tomando. E empresas podem apoiar o projeto? Como é que a gente pode fazer isso? Com certeza, as empresas podem apoiar e a gente precisa muito de apoio, né? Queremos vocês aqui. Eu acho que apoiar tanto, né, empresas que já trabalham com diabetes, fornecendo para a gente esses materiais, tanto ajudando no custo com os glicosímetros, com as fitas. O aparelho que a gente tem, ele é diferenciado de glicada, né? Ele não é um aparelho barato, a gente usa algumas amostras também, que é uma coisa, então, assim, mais cara. Então, acho que eles podem apoiar a gente com verba mesmo. E outra coisa que a gente pode também fornecer é uma troca, eu acho, né? A gente pode tentar fazer para os funcionários deles e eles fornecer isso para a gente. Então, acho que a gente tem que levar para muitas empresas a taxa de absenteísmo, a taxa de pessoas que faltam ao trabalho, porque tem uma comorbidade muito grande. Então, a gente também oferece serviço para eles e oferece Glic Detecta dentro das empresas para cuidar da saúde dos colaboradores, né? Eles têm muito trabalho de medicina do trabalho mesmo. Então, acho que a gente, estando junto com eles, vai apoiar essas empresas e diminuir, fazer com que a taxa de afastamento dessas pessoas e até a taxa de convênio médico, né? O convênio médico, ele tem uma taxa muito alta e aí acaba as empresas tendo que aumentar valores ou até trocar os planos, porque a ajuda, né, assim, as pessoas estão utilizando muito. Então, acho que isso favorece muito as empresas a cuidar ali da saúde do seu colaborador todos os dias. E, pessoal, qual que é a importância da gente diagnosticar diabetes, hipertensão, obesidade cedo e não só no momento de uma complicação? Bom, o diagnóstico precoce é muito importante, porque a gente tem tempo, né, de tratar aquela pessoa, de orientar, de ensinar para ela os cuidados, para que ela não desenvolva, por exemplo, alguma complicação, né? Então, super importante, faz toda a diferença, gente, no tratamento. Muita diferença. E a gente fala de complicação como se todo mundo soubesse o que é uma complicação de diabetes. Quais são as principais complicações de diabetes? Do que a gente está falando aqui, que a gente está tentando encontrar e diagnosticar precocemente para evitar complicações, mas o que são as complicações de diabetes? Bom, então falar aqui algumas. Acho que a principal que todo mundo conhece, né, o pé diabético. Então, é esse problema com a cicatrização. Nefropatias também. Posso só fazer um comentário? Claro. Esse foi o conteúdo do primeiro episódio do Glicast. Neuropatias e pé diabético foi o primeiro. Não assistiu? Tá aí, tá no YouTube. Assiste também. Tá na sua plataforma de áudio também. Tá onde, não sei onde o Henrique vai colocar. Então, acho que é isso. Então, retinopatia também, como você já falou. E essas são as principais, né? Entendi. Eu acho que as pessoas, elas vão... médicos especialistas muito pouco, né? Sim, então, quando eles vão, por exemplo, não tô conseguindo enxergar. E quando chega lá... O médico fala, mas você está com retinopatia, mas eu não tenho diabetes, como eu estou com isso? Então, aí acontece muito tarde. Então, você já está perdendo alguma porcentagem dessa visão, você já está perdendo algum membro. Então, acho que essa é a parte de complicação que a gente tenta tanto cuidar, né, para que isso não aconteça. Total. E entra muito no que o Gabi falou, né, que as pessoas têm às vezes e não sabem, né? E aí vai descobrir quando tem alguma complicação, né, quando já está muito mais evoluído. Eu tenho alguns números aqui que eu tô fuçando aqui. E aí, esse ano a gente já fez mais de 600 testes na Glic, em Glic Detectas. Sim. Mais quase 200 hemoglobinas glicadas e Correto. 100 das hemoglobinas glicadas que fizemos com alterações. Sim. O normal não deveria ser algo próximo de 10%? O que tem acontecido aqui? A gente atendeu muitas pessoas que são mais 60. E a gente percebeu que a maioria das alterações eram com essas pessoas com mais de 60 anos. Então, elas já tinham diagnósticos, a maioria. E a gente percebeu que... Acho que... Qual foi o segundo lugar onde a gente foi?
Jabaquara. Em Jabaquara, que era um público mais idoso, que eles já tinham diabetes, eles já sabiam, já estavam tratando. Foi uma pequena parcela que a gente pegou entre adultos jovens com diabetes, não foi uma parcela muito grande. Tanto que no último evento que a gente foi, na última ação que a gente foi eram muito jovens. Então, a gente não pegou nenhuma pessoa que tinha diabetes. Nenhuma com a glicemia alterada. Eram mais pessoas mais de 60 anos. Eu acho também que, pelo que eu conversei em uma dessas comunidades, que a pandemia fez com que essas pessoas ficassem mais em casa, porque elas não tinham para onde ir, né? Para onde sair. Muita gente, passei no sítio, passei na praia. Essas pessoas tinham que ficar sentadas e o que eles têm para comer é macarrão, que é carboidrato. Então, assim, ficava sentada assistindo TV o dia todo, com salgadinhos e macarrão. E aí fez com que a taxa deles aumentassem, que eles deixassem de ir ao médico, mesmo esses que estavam já tratando, já tinham o diagnóstico, deixassem de ir ao médico. E isso acabou fazendo com que a taxa de hemoglobina glicada desse essa diferença grande aí. Verdade. Entendi. Que outros exames a gente pode fazer para diagnóstico? Não falei de Glic Detect, né? Estou pensando aqui em diagnóstico. Eu vou ampliar nosso tema só do Glic Detect para outros pontos de diagnóstico. O que é legal de fazer de exames para identificar cedo diabetes? A gente pode fazer o teste de ponta de dedo, que é aquele do glicosímetro mesmo, se você viu alguma alteração. Aí você vai informar o seu médico, ele vai solicitar esqueci o nome, gente. Tolerância à glicose? Teste de tolerância à glicose. Teste de tolerância à glicose. E ele também pode pedir o curva glicêmica também. Sim. São também esses exames. Sim, acho que é importante então falar de diagnóstico, né? Claro que é o médico que faz, mas então a gente já tem alguns valores, né? Por exemplo, como a Dani falou, na glicemia em jejum, por exemplo, acima de 100 já tá, né, alguma coisa acontecendo, então a pessoa já precisa fazer mais exames, né? Mas, por exemplo, a hemoglobina glicada, então, acima de 6,5. Então, também já serve para diagnóstico, já complementa. O teste de tolerância também à glicose também. Porque, então, nesse teste vai ser medida a glicemia em jejum, a pessoa vai tomar uma quantidade de glicose e vai medir depois. E aí tem um valor de referência, né, que também serve para o diagnóstico. E agora também uma glicemia ao acaso, né, maior de 200, também já é um alerta ali de atenção. Entendi. Que legal, pessoal. Eu acho que, não sei assim, mas estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, o nosso tempo planejado. Eu queria agradecer vocês a participação. Acho que a gente está junto muito tempo aqui, quase o tempo todo, mas para quem não conhece, eu só queria comentar que Glic é o primeiro aplicativo para cuidado com diabetes. Ele é 100% gratuito para pacientes médicos e nutricionistas. Então, se seu médico não usa Glic ainda, mas você usa, indica para o seu médico. Se você, médico, usa Glic e seus pacientes ainda não usam, indique o Glic para os seus pacientes. E, basicamente, disponível para Android e iOS. E, sabe, tem um balãozinho no canto ali? É com essas moças que vocês falam, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente! Tchau.